só depende de nós. Oi, gente, boa tarde. Começando mais uma semana. Essa semana eu trouxe para vocês um tema difícil de falar. Eu queria falar, acho que tanto sobre a morte quanto sobre a finitude da vida, né? É muito engraçado porque a única certeza que a gente tem na vida é que a gente um dia vai morrer, né? Não interessa se a gente... Não interessa a nossa cor, não interessa a nossa classe social, não interessa o que a gente fez na vida, em algum momento a gente vai morrer. Mas eu acho muito interessante que a gente viva numa verdadeira ilusão, né? A gente vive como se a nossa vida fosse eterna, como se fosse durar para sempre, como se nunca fosse acabar. A morte é um tabu, a gente nunca fala sobre ela, né? A gente corre desse assunto o máximo possível. E a minha conclusão é que, na verdade, deveria ser o contrário. A gente tinha que falar sobre isso, a gente tinha que se preparar para isso, porque já que ela é uma certeza, não adianta a gente correr, não adianta a gente ter medo, não tem jeito, né? Em algum momento a gente vai ter que encarar isso. Então, às vezes eu penso que quanto mais cedo a gente encara, conversa, fala, mais preparado a gente vai estar. Independente do momento em que ela vai acontecer. Mesmo que ela aconteça aos 100 anos ou o que for. Então, o que eu trago essa semana vai ser refletir sobre isso, né? Por que eu escolhi esse tema? Porque eu acho engraçado que quando as pessoas adoecem, é que elas pensam sobre isso. E como médica, obviamente o que eu trato são pessoas que estão doentes. E quando elas ficam doentes, é que elas se dão conta de que essa ilusão da vida eterna é realmente falsa e que pode ser que a vida não seja tão longa quanto elas imaginam, ou é quando a gente percebe que a gente não tem esse controle que a gente acha que tem sobre a vida, sobre o nosso tempo aqui. E é engraçado porque é como se todo mundo esperasse um dia adoecer para se dar conta disso. Como eu vejo isso na minha rotina e no meu dia a dia, é algo que eu penso muito. Eu penso muito sobre a doença, sobre a morte, sobre a finitude da vida. E o que é que eu vejo? Eu vejo muito as pessoas adoecerem e falarem assim: poxa, mas eu trabalhei a minha vida inteira, agora que eu ia aproveitar. Então, existe uma carga aí de arrependimento, uma sensação de impotência. E quando eu vejo isso, eu me pergunto, eu falo: meu Deus, será que se uma hora eu adoecer, eu também vou me perguntar isso? Eu também vou me sentir dessa forma? Eu não quero me sentir assim. Para eu não me sentir assim, o que é que eu preciso mudar hoje? Então, foi pensando sobre isso que eu trouxe esse tema. Por quê? Porque eu acho que a gente tem que se perguntar antes de adoecer. Antes de se deparar com uma possibilidade de morte. Por que a gente não se pergunta isso todos os dias da nossa vida? Por que não nos ensinaram isso? Será que se tivessem me ensinado isso quando eu era jovem, eu teria feito as mesmas escolhas? Será que se eu tivesse aprendido isso, talvez eu não vivesse de uma outra maneira? Então é por isso que eu trago, porque eu acho que a gente não precisa adoecer. Vocês não precisam estar doentes para pensar sobre isso. Vamos conversar sobre isso enquanto a gente tem saúde. Enquanto a gente ainda pode tomar conta da nossa vida, a gente pode mudar o rumo, a gente pode pensar, repensar e avaliar se essas são realmente as nossas escolhas. Eu acho que isso é tão importante, né? A gente pensar todos os dias, parar, poxa, o que eu quero para minha vida? Eu preciso mudar? Como que eu vou fazer essa mudança? Eu tô satisfeito onde eu tô? Não, eu não estou. Se eu não estou, eu preciso mudar. Agora não, olha, eu tô satisfeita do jeito que eu tô. E aí, então eu vou continuar dessa mesma maneira, eternamente, aí até o fim dos meus dias?
Talvez não também. Ontem, assistindo um desenho infantil com a minha filha, o Kung Fu Panda 3. Em algum momento, um mestre sábio lá vira para ele e fala assim: se você só fizer aquilo que você sabe, você nunca será melhor do que aquilo que você já é. Você nunca vai conseguir mudar, né? E é interessante isso, porque a gente tende a ficar nessa zona de conforto, né? A gente só faz o que a gente sabe, porque ali a gente tá confortável e a vida vai passando. E aí? Será que a gente não deveria tá aprendendo mais, fazendo coisas diferentes, conhecendo coisas novas? Será que não tem coisa que a gente não sabe fazer, mas que talvez a gente até seja muito bom nisso, mas ainda não descobriu, porque não teve contato? Então, essa é mais uma reflexão que eu queria trazer para vocês. A gente tem que se perguntar isso. Falar, poxa, não existe uma vontadezinha lá no fundo de fazer alguma coisa diferente, de fazer alguma coisa nova, e que por medo ou por ter acostumado a uma zona de conforto a gente não tá fazendo, né? O medo, às vezes, ele nos poda, né? Ele vai podando a gente e a gente não vai nem percebendo. E quando vê, ele tomou conta da nossa vida, né? Eu falo que ele é igual um fantasminha, né? A gente vai alimentando. Meu terapeuta uma vez falou isso pra mim. Alimenta. O medo fica gigantesco, daqui a pouco a gente tá correndo dele. Entendeu? Sendo que, na verdade, ele nem era daquele tamanho. Foi a gente que alimentou e deixou ele crescer daquele tanto. Se nós não tivéssemos alimentado, ele ia estar lá pequenininho e não ia estar incomodando ou nos impedindo de fazer alguma coisa. Então, hoje eu queria falar sobre isso, né? Essa questão, o medo, às vezes a gente tem até medo de falar sobre a morte, de falar sobre essa finitude da vida. A nossa vida um dia vai acabar. Mas eu acho que o caminho é outro. A gente, na verdade, precisa falar, precisa saber, precisa se lembrar disso todos os dias, ter consciência, porque quando a gente tem consciência, as nossas escolhas serão melhores. A gente não vai simplesmente deixar a vida acontecer e de repente chegar lá na frente e se arrepender do que não fez, do que deixou de fazer, se arrepender das escolhas. Porque o arrependimento, sim, né? Se arrepender disso quando você não tem mais tempo para mudar, essa sensação de é tarde demais e agora eu não consigo mudar o rumo do meu barco. Eu acho que isso sim é frustrante, né? Isso é difícil de digerir, de se resolver, né? Então, se a gente chegar no fim com essa sensação, eu acho que isso não vai agregar. Mas e se fosse diferente, né? Então eu deixo essa pergunta para vocês nesta segunda-feira. Espero que vocês reflitam bastante sobre isso durante a semana, para chegar aí na sexta-feira, quem sabe, depois de uma reflexão de uma semana, talvez vocês descubram coisas novas, talvez vocês descubram vontades e encontrem, inclusive, a força para mudar o rumo do seu barco, né? Que não precisa ser de uma vez, pode ser aos poucos, pode ser com calma, pode ser à medida que a consciência for aumentando, mas eu deixo então essa pergunta aí para vocês, né? Como se a gente acordasse hoje e se perguntasse: se eu descobrisse hoje que eu tô doente, que o meu tempo é curto, que eu tenho um dia de vida, ou uma semana, ou um mês, ou 6 meses, ou só mais 1 ano, ou 5 anos, se vocês tivessem esse tempo de vida, o que é que vocês mudariam? Como é que vocês viveriam esse final? Entendeu? Eu acho que a resposta começa por aí. Um abraço a todos e uma boa reflexão. Esse podcast foi editado por Caracool Studio.